Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo aqui da cidade de Miguel Pereira. E hoje é dia 8 de março de 2021, Dia Internacional das Mulheres, para as quais eu já dei meus parabéns aqui na parte da manhã. Reitero meus votos de felicidade, paz, luz, amor, alegria, essa sensibilidade tão característica nas mulheres que possam ainda deixar o mundo mais alegre, mais feliz, por essa sensibilidade toda que é peculiar a você, menina, moça, mulher ou senhora. Parabéns! Hoje nós vamos falar até num assunto que tem um pouco a ver com isso, né? Que é sobre rigidez e flexibilidade. Um assunto interessante. E como é de costume, eu vou começar contando uma historinha. E para variar, tem a ver com aquela viaginha que eu fiz pela Alemanha e Dinamarca. Claro, eu estou lendo o livro e inspiro aqui as minhas lives na leitura desse livro. E eu estou naquela parte que eu atravessei a Alemanha, cheguei naquela primeira cidadezinha, primeiro lugarejo ali da Dinamarca, que é Krusau. Acampei ali, fiquei um dia, uma noite e no dia seguinte eu fui embora. Fui para uma outra cidade que já era um lugarzinho pequeno também, Augustenborg, lá no sul da Dinamarca. Cheguei lá nessa cidade, tive a surpresa de encontrar um pneu furado. Assim que eu cheguei, foi muita sorte, porque chegando ao camping, lá tem um camping na beira de um cais, muito legal por sinal, e vi o pneu furado, tive que voltar a uma cidade anterior, Sonderborg. Voltei a essa cidade, consertei o pneu da bicicleta, voltei para Augustenborg e vim de ônibus. Botei a bicicleta dentro do ônibus e vim sentadinho ali confortavelmente. E chovia, ventava, parava de chover, mas o vento não parava. Frio, bastante frio, e o ônibus ia para Funchal, local para onde eu ia também. Mas as minhas coisas estavam no camping, então eu parei no camping. E depois eu acabei pegando o ônibus para Funchal. Nesse percurso, ali, na entrada da Dinamarca, chegando em Augustenborg e indo para esse próximo lugar, aconteceram 3 situações, e é sobre isso que eu vou falar, para entrar no assunto sobre flexibilidade e rigidez, que tem a ver contigo. Espero que não, mas tem a ver com todos nós, na verdade. O fato é que, assim que eu saí de lá de Krusau, estava chovendo e estava frio, bastante. Até que eu parei num lugar, uma coisinha piscando lá. É o vento, está ventando aqui também. Está balançando uma lanterninha lá na varanda. E chovendo bastante, eu consegui um abrigo num ponto de ônibus, micro abrigo, só cabia eu, a bicicleta e mais nada. Ainda respingava uma chuvinha na gente. Era mini abrigo, era um lugar que tinha um banquinho para a pessoa ali daquele local sentar e esperar o ônibus chegar. E ali a chuva não parava. E eu comecei a escrever no celular. Escrevendo esse livro que eu escrevi aí. Pô, cara, foi ficando frio, e eu comecei a correr assim, fazer aquele pique no lugar, né? Que a gente, tinha um personagem aí do Chico Anísio que falava assim, para aquecer, porque estava frio mesmo. E aí, cara, a chuva não parava. Aí, olha só que doideira, eu fiz um pedido para os anjos e guias da estrada para dar uma tréguazinha naquela chuva, para a chuva parar. Tem uma técnicazinha, né, para fazer isso, né? Mas vou entrar no detalhe aqui da técnica, mas existe uma forma de se pedir, enfim. Mas eu fiz. Você pode dizer, besteira. Eu sou cético também, tá? E eu fiquei assim meio duvidando. Se não fosse
a quantidade que eu vou chamar aqui de milagre, embora eu não acredite em milagre, mas vou chamar de milagre, que aconteceram antes, eu ia duvidar de que isso tinha sido um milagre também. Bom, parou a chuva, eu fui até um lugarzinho, parei no mercado ali, comprei umas maioneses e comi essas maioneses. Quando eu saio do mercado, né, tá chovendo de novo. Falei, cara, mó frio, ainda não tinha arrumado um lugar para ficar, chovendo pra caramba, ventando, frio, chuva, e eu comendo aquela maionese, a maionese acabou. Falei, agora eu vou ter que ir. Falei, porra, não dava para dar mais uma paradinha, não, só para eu ir até o próximo lugar? Cara, você vai dizer que eu tô ficando maluco, né? Pode falar um negócio desse. Só que eu vou dizer uma coisa, a chuva parou de novo. Tô virando bruxo. Tá bom. Eu fui, aí foi que eu cheguei em Augustenborg, né? Nesse lugar, por acaso, furou o pneu da bicicleta. Tá bom. Voltei, consertei e tal. E aí eu estava indo para um outro lugar, mais à frente, estava indo para Funchal. Fui de ônibus, chego lá no lugar onde eu ia pegar um ferryboat, peguei o ferryboat e atravessei o mar até uma ilha. Quando eu chego do outro lado, só tinha vento, frio, chuva. Ah não, aí o tempo estava bom. Vaca e pasto, era só o que tinha lá. Falei, caraca, que lugar brabo. Aí eu vou pedalando, não sabia onde é que eu estava, né? Sozinho, um lugar deserto, não tinha nada. Aí eu estou pedalando no meio daqueles lugares lá, um asfaltinho e tal, um lugar deserto. Aí aparece um campo de golfe, e nesse campo de golfe tinha um camping. Falei, opa, vamos ver como é que é. Mas campo de golfe, né? O pessoal do golfe, é caro aquele troço. Aí entrei no camping de golfe e a menina falou 150 coroas, kroners, 42 euros. Pô, eu estava acostumado a acampar por 5 euros. Cheguei a pagar 10 euros em vários campings. Pô, mas 42 euros era preço que eu pagava em hotel na Alemanha. Cheguei a ver hotel por 41 euros, em pensão de 15 euros, hostel de 15 euros com café da manhã. Falei, pô, 42 euros, cara, para pagar num camping que era dentro de um clube de golfe. Falei, pô, muito caro. Falei, não, vou tentar mais na frente. Valeu, muito obrigado, tal, e fui embora. Cara, comecei a andar, não aparecia nada. Lugar estranho, esquisito. E aí vem o terceiro pedido. Foram as 3 coisas que eu falei para você. Fiz o terceiro pedido para aparecer um lugar, pelo amor de Deus, para eu poder parar, porque eu já estava cansado, exausto e não aparecia nada. Não aparecia nada. Cara, de repente, eu até separei aqui. Aqui, 150 kroners. Isso aqui é a moeda da Dinamarca. Isso aqui, 42 euros. Né? O euro é mais valorizado que a coroa. Aí eu chego num lugar, eu botei o dinheiro aqui para mostrar, tá? O dinheiro está até no capítulo lá da Dinamarca. Vou mostrar esse lugar. Aí eu vi esta placa. Deixa eu ver se ela entra em foco. Não, não está entrando em foco. Lundsgaard Hotel. Aí está lá escrito pequenininho, acho que você não vai conseguir ler, até porque está invertido por causa da câmera do celular. Estava escrito Bed and Breakfast, cama e café da manhã, em inglês. Pô, a sorte é que estava escrito em inglês, porque se tivesse escrito em dinamarquês eu não ia entender nada. Às vezes a gente ainda entende alguma coisa, né? Em alemão tem uma rede de hotel que é Bed und Bike, cama e bicicleta. Ali era cama e café da manhã, então tinha um lugar para dormir. Cara, mas essa plaquinha que eu mostrei para você agora, ela balançava, mas balançava, me parecia que ela ia pular de lá de tanto vento que tava. E eu já tinha subido pra caramba até chegar nessa plaquinha. Eu falei, cara, isso não tá com cara de que vai ter nada ali, um lugar estranho, um lugar esquisito. Eu falei, não vai ter nada, eu vou voltar. Na hora que eu vou voltando, mas vem uma fila de carros no meio do nada, era uma rua, né? Você viu a placa onde está, não tem nada em volta. E
E de repente esses carros todos entram na direção para onde apontava a placa. Eu fiquei olhando, pô, onde é que tanto carro assim saiu de onde e está indo para onde? E eu já estava desistindo, eu já ia embora. Aí eu vi que os caras estavam indo para o lugar onde apontava a placa. Eu falei, cara, vou lá. Aí chego num lugar, tinha esse tal do hotel aí, que é uma pousada, uma coisa meio assim. Lundgaard Hotel. Aí eu cheguei lá, um senhor distinto, educadíssimo, não era muito coroa não, minha idade, coroa, né, mas não tanto, talvez até mais novo do que eu. Oi, tudo bem? Mas o cara me atendeu com uma educação, com uma gentileza, falando em inglês, o que me facilitou, lógico. Eu falei, poxa, tem quarto? Ele falou, não, está tendo uma conferência aqui e infelizmente nós não temos quarto. Aí eu já estava desistindo, desanimado, tinha andado pra caramba, tinha saído do caminho para ir ali. Eu falei, vai, vem cá, não tem um lugarzinho onde eu possa botar minha barraca, não? Ele parou, pensou, ficou me olhando, tem. Aqui tal, ele me levou lá, me mostrou. Aí depois ele me levou até o quarto, que eu acho que era dele e da esposa dele. Assim, não um quarto, desculpa, um espaço onde havia o banheiro, que não era onde estava aquela turma toda da conferência lá. Aí eu falei, caraca, quando eu entrei no banheiro parecia uma cozinha, o tamanho daquilo ali. Eu falei, cara, que coisa enorme, mas um lugar super legal. Ele falou, olha, você pode usar tudo aqui e tal, depois você vem jantar com a gente. Eu falei, pô, e eu não conhecia ninguém, um monte de gente estranha, as pessoas me olhavam. Eu estava com uma cara, já não fazia barba há um tempão, molhado, igual um pinto molhado, sujo, barbudo, feio. Eu vou dizer para você, a reunião era do IOGT, I-O-G-T, IOGT. E esse troço é uma forma de AA que tem lá na Dinamarca. Então o IOGT é isso. E eu devia estar com cara de bêbado. Mas eu não estava aí, eu já não bebia há semanas, que eu já não bebia, não via uma gota de álcool. Não tenho muito hábito de beber, não. No começo da viagem eu bebi. Mas depois eu vou perdendo o interesse da bebida. E os caras eram do ar. Então eu estava com uma cara de bêbado. E eles todos devem ter experiência do que é ser um bêbado, né? Apesar de que meus olhos, eu não tenho cara inchada de bêbado, olho vermelho, nada disso. Minha cara é normal. Aí eu falei, pô, eu não vou jantar com os caras. Eu tinha umas roupas lá meia boca. Eu falei, não, todo mundo arrumado, um hotel bacana pra caramba. Eu não tinha nem coragem. Chegou de noite, eu saí, fui dar uma volta, comi uma pizza. Mas o fato é que, bom, depois eu fiz a barba, aí fiquei com cara de gente de novo, aí fiz amizade com o pessoal do grupo, tinha gente que falava francês, aí foi a primeira vez que eu falei francês na viagem, que é meu segundo idioma, né? É o que eu falo melhor. Poxa, aí falei com uns em alemão, falei, os caras ficaram, pô, brasileiro, você aqui pedalando de bicicleta, pequenininho, todo mundo ficou impressionado, né? Assim, até que a gente não fez feio, não. Mas, poxa, aí me enturmei. Aí eu já estava com cara de gente, não estava mais com cara de bêbado. E aí eles viram que eu não era uma pessoa, assim, um patinho feio lá no meio da turma, né? Muito pelo contrário. A gente conversou, e tinha gente interessante, tinha um músico. Nossa, cara, tinha gente muito interessante ali naquele grupo. Quase que eu fiz amizade, né, gente? O tempo que estava lá, a gente conversou bastante. Mas o detalhe foram os 3 pedidos. 2 para parar de chover e 1 para arrumar um lugar. Cara, eu arrumei um hotel 10 estrelas. Aquilo ali era maravilha. E a comida que os caras serviam, você não acredita. Eu nunca comi nada tão gostoso na minha vida. Na Alemanha eu comi muito bem. Mas ali, cara, era coisa inacreditável de maravilhosa. Era muito gostoso, muito gostoso. Os caras eram nota 1000. Pô, não acredito. Bom, e foi embora, né? Agora, rigidez e flexibilidade. Chegando aí, Lid Aromas. Legal, Lid. Bom, o
que eu quero chamar a atenção? Duas coisas. Primeiro, eu estava numa situação muito difícil. Não era uma situação de risco de vida. Eu posso dizer para você que eu passei umas 4 situações de risco de vida no mar, navegando, onde eu vi a coisa ficar muito esquisita mesmo. E essas 4 vezes eu estava sozinho no meu barco, navegando. Eu tinha uma lancha também, numa dessas ocasiões eu estava na minha lancha. Foi muito esquisito. É muito difícil. Eu fico imaginando o que é naufragar, porque eu já quase naufraguei. Mas foi muito perigoso. E ali a minha vida estava em jogo, no mar. Mas ali na Dinamarca, não, eu só estava numa situação, a garganta doendo, frio, chovendo, todo molhado, sem ter a menor perspectiva de arrumar lugar para dormir, nenhum. Não sabia nem o que eu ia fazer da vida. E de repente eu pedi e apareceu aquele lugar. Então, o que isso tem a ver? Eu vou entrar agora na tua história. O que isso tem a ver contigo? Bom, é que a gente está no meio de uma tempestade. O mar não está para peixe. Que tempestade, Joaquim, que você está falando? O tempo está bom, cara. A tempestade que eu me refiro é esse momento difícil que o planeta está passando. Muito complicado. A situação é dificílima, complicadíssima. Acabei de receber a notícia que o pai de uma amigona nossa vizinha, amiga do coração, o marido dela ligou para a gente dizendo que o pai dela morreu de Covid-19. Ela é a nossa vizinha. Nós temos um vizinho, ele é o próximo vizinho. Não vou dizer nome aqui, apesar de que não faz a menor diferença, mas o pai dela acabou de morrer agora. E isso a gente tem visto acontecer a todo momento, né? Toda hora passa o carrinho de som, fulano avisa que a sua família de fulano de tal avisa que ele morreu, não sei o quê. Então a coisa está séria. Realmente a coisa está séria. Esse é um problema sério que a gente está passando e a gente não sabe aonde está o nosso inimigo, que no caso é um vírusinho invisível. Então isso pode nos acometer, principalmente aqueles que fazem parte de grupo de risco, idoso, né? Não é à toa que eles estão vacinando primeiro os idosos. Idoso, pessoa que tem comorbidades, diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, essas pessoas têm riscos maiores. Mas agora tem uma cepa aí do coronavírus que está pegando os jovens também e está fazendo, está vitimando os jovens também. Então os jovens estão morrendo aí no meio desse negócio. Então o troço é sério. Então a gente corre risco de vida, do mesmo jeito que eu já corri algumas vezes, graças a Deus, escapei nas minhas situações, espero escapar nessa também, espero que você escape também. A outra situação que é gravíssima também, não sei o que é pior, porque se a gente morreu, acabou, tchau. Né? Aí a gente morreu, tal, chora, tudo. Se eu morri, não precisa ficar triste, eu vou ficar feliz de ter morrido, não tem problema nenhum. Se eu morrer, tá tudo bem, eu tomo conta para não acontecer isso. Mas eu não fico desesperado por causa disso, não. Uma outra situação gravíssima que está acontecendo é a crise econômica. Essa crise econômica, ela está acabando com um monte de empregos, pessoas, empreendedores, empresas que estão sendo fechadas, gente mandada embora a rodo. Mas isso aí é normal, não é normal. Não é normal. É normal a gente ver número no jornal, né? E tem uns governadores meio malucão aí que estão mandando fechar tudo, mandar até fechar supermercado, eu nunca vi isso. Os caras são meio sem noção, né? Tudo bem, tem aqueles cuidados, protocolos, isso tudo aí, até aí tudo bem. Agora mandar fechar tudo, cara. E aí o cara vai viver de quê? Lá na Argentina tinha um cara que tinha 16 funcionários, o cara estava pedindo pão velho na padaria porque ele não tinha dinheiro para comprar pão e era um empresário bem-sucedido. Então coisas assim muito loucas. E aí a gente passa por uma situação dessa, a gente até passa, mas quando você tem filho pequeno com fome, é desesperador. Então, a situação é muito complexa.
essa situação que a gente está vivendo, eu não vou nem falar das mortes do coronavírus. Eu estou falando, me referindo mais às empresas que estão quebrando. Empresa quebrando é gente que se suicida. Eu ouvi caso aí do pai que matou a mulher e os filhos e se suicidou porque ele estava desesperado que ele não conseguia mais levar alimentos para dentro de casa. Estava desesperado. Ele perdeu a cabeça, matou, envenenou a família e se matou. Então, coisas loucas. Então, é o desespero. Gente digna, honesta, que não tem aonde trabalhar. Então, são situações gravíssimas. Eu estou fazendo aqui, eu peço licença a essas pessoas que estão passando essas situações gravíssimas, porque eu coloquei aqui situações, as minhas situações onde eu quase naufraguei, eram situações graves, realmente muito graves. Mas a situação que eu passei sufoco com a bicicleta ali na Dinamarca, onde eu estava sozinho, não conhecia nada tal, não era uma situação naquele momento de risco de vida, mas era de um extremo desconforto. Tem pessoas que não estão morrendo nem nada, não estão numa situação econômica dificílima, mas estão sobrevivendo. Eu me compararia a essas pessoas naquele caso lá. E aí, eu vou dar esse exemplo que eu falei, eu vou mostrar aqui de novo, para quem está chegando agora, onde eu vi esta plaquinha. Eu tirei até uma foto, está aqui no livrinho. Eu tirei uma foto da plaquinha. Essa plaquinha, ela estava assim, balançando uma coisa. E aí eu olhei para aquela plaquinha, parece que ela estava me dando um sinal. E depois eu vi um monte de carro indo na direção que essa plaquinha apontava. Eu juntei as duas coisas e fui naquela direção. Então, eu estou pegando esse exemplo porque eu quero, assim, tentar dar alguma ideia para a pessoa, para quem tiver, ou para quem conhecer alguém que está passando por esse sufoco. Eu espero que você não esteja passando por esse sufoco todo, que é um sufoco intenso, mas existem situações menos intensas que também são muito desconfortáveis. Então, se você está passando por uma situação de apreensão, porque você está com menos ganho financeiro, você está numa situação de uma condição mais difícil, então eu vou dar assim uma ideia, né, que eu acho interessante dentro desse projeto que eu estou trabalhando, que é a realização de sonhos. Então a gente precisa de ter um pouco mais de flexibilidade. Nem sempre aquilo tudo que eu fiz na minha vida até agora pode valer daqui para frente. Não é verdade? Então, não, eu sempre fiz isso, eu sempre agi assim, eu sempre fiz assim, eu sempre fui assado. Tudo isso que você sempre foi, talvez não sirva daqui para frente. Não, mas eu sou formado, eu sou doutor, eu trabalho nisso. De repente, quem sabe trabalhar num Uber, sei lá, 99, ou vender pastel, ou dentro do negócio, ou ter uma atividade dupla, eu não sei, não vou dizer. Mas é necessário, nesse momento, você ter um pouco mais de flexibilidade e criar alguma situação que possa lhe ajudar. E a dica que eu vou dar, pegando o exemplo da plaquinha, que eu já mostrei aqui 2 vezes, é que os sinais, eles estão na sua volta. Eu quase perdi o sinal da plaquinha balançando e dos carros indo para lá. Mas assim como aconteceu comigo, numa situação onde eu estava numa dificuldade, num desconforto enorme, e acabei encontrando um oásis no meio daquele frio, chuva. Nesse momento não estava chovendo não, mas estava muito frio e vento. Eu não tinha onde dormir, não falava dinamarquês, nem todo mundo fala inglês, então eu estava numa situação muito difícil. E aqueles sinais abriram uma porta para mim. Então, essa leitura dos sinais é a segunda coisa que eu quero falar para você. Qual foi a primeira? A primeira coisa que eu falei para você é que nem tudo aquilo que serviu para você até ontem pode servir daqui para amanhã. Então,
você pensar em novas maneiras de conduzir tua vida. Adaptar, ouvir, ver que tipo de situação que você pode criar dentro dessa tempestade que a gente está vivendo aí de Covid-19, de queda da economia, né? Desses problemas gravíssimos que a gente está passando e que tendem a aumentar, pelo menos no curto prazo. Depois eu acredito que tudo isso vai passar. Então, primeiro, flexibilidade. Você pode ser uma pessoa flexível e mudar, né? Alguma coisa. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Pensa nisso, pensa que podem haver novas opções para você. Esquece aquela coisa rígida que você sempre foi e dava certo. Daqui para frente pode não dar certo. A segunda, lê os sinais que estão à sua volta. Essa é a segunda dica. Tem coisas acontecendo te mostrando um caminho. Avalia se esse é o caminho certo. Agora, para você fazer uma avaliação legal, mesmo num momento difícil, eu deveria ter colocado essa opção antes, tá? É necessário que você esteja sereno, que você apacente os seus pensamentos, que você assente os seus pensamentos, que você acalme os seus pensamentos, para que você possa se conectar com intuições que vêm do alto. Senão você vai pegar intuições loucas, igual o nosso irmão desesperado que envenenou a família e se matou, né? Ele estava numa vibe muito pesada, com todo respeito à situação caótica que ele estava vivendo. Eu nunca passei, né, numa situação financeira, certamente era uma pessoa digna e se viu desesperado. Eu acho que se fosse ele sozinho, ele ainda aguentava a barra. Se fosse ele a mulher, talvez ele aguentasse também. Mas ver filho passando fome é muito difícil. Então eu compreendo e jamais julgaria uma pessoa. Aliás, eu não quero julgar ninguém, ainda mais uma pessoa que tomou uma atitude extrema como essa, né? Mas não podemos permitir que a nossa mente entre nessa vibe down, né? Pesada, dark, uma vibe braba. Não pode. A gente não pode deixar isso. Em primeiro lugar, independente do caos que esteja à nossa volta, se você quer tomar uma decisão, antes de mais nada, acerena a sua mente para você poder pensar dentro de um padrão vibratório satisfatório. Não estou nem falando para estar igual o Dalai Lama, não. Estou falando para estar numa coisa, no mínimo, satisfatória. Então, falei 3 coisas. Acerena tua mente, teu coração, sem raiva, sem mágoa, sem raiva de chinês, sem raiva do vizinho, sem raiva do outro que não está usando máscara, do moleque que é sem noção e vai para a balada. A gente não adianta ter raiva dessas pessoas, elas não têm noção da gravidade do problema. A gente vai ter que conviver com isso, infelizmente, e não é batendo, xingando, ofendendo que essas pessoas vão usar máscara, né? É uma outra forma educativa que a gente vai ter que ajudar essas pessoas a entenderem, a lavar a mão, a evitar aglomerações, esse negócio todo. Infelizmente, né, nem todo mundo se toca da necessidade, e fora as autoridades, tem umas tomando medidas assim, muito sem noção também. Então, falei de 3 situações. Uma, acerena a tua mente. 2, lê os sinais que estão à sua volta, conforme eu acabei de falar, porque eles estão apontando direções para você. Talvez não soluções mirabolantes, maravilhosas, que vão mudar a tua vida, assim que você vai ficar milionário. Não, de repente não é nada disso, mas alguma coisa que vai dar para aguentar o tranco durante essa tempestade de coronavírus. Daqui a pouco isso passa e você conseguir chegar na bonança, né? É esse o ponto que a gente está querendo. Para conseguir sobreviver com saúde física, mental e financeira, porque as empresas estão quebrando, né?
Então, acerena a tua mente, lê os sinais que estão à sua volta, seja mais flexível, se permita. Deu uma piscada aí, o meu sinal da internet ficou fraco. Permita-se a criar coisas novas, trabalhos novos, uma forma nova de viver, né? E a quarta e última, para a gente fechar, que nosso tempo já está no finalzinho. Pede. Pede com humildade, sem desespero também, pede com humildade uma ajuda. Eu dei exemplo, eu não sou muito de ficar pedindo essas coisas não, mas nessa situação de sufoco que eu passei, nesse começo, se você quiser, isso está escrito no capítulo 41, 42 desse livrinho que eu escrevi. Eu não estou fazendo, tomara que você não queira comprar, não estou fazendo campanha não, mas aqui tem o capítulo, eu estou aqui, né? Nesse capítulo aqui, 42, estou aqui. Então, se você, eu passei por esse sufoco e na situação onde eu quase naufraguei, eu também pedi muito e recebi ajuda. Então, cara, quando você se faz pequeno, humilde e pede com calma, pede sem desespero, sem ser, me ajuda, pode pedir assim também, mas pede com carinho, pede com amor, pede humildemente uma ajuda. Quando você faz, eu posso levar esse pedido pelo lado da fé, da religião, mas eu não quero muito entrar nesse canal da fé. Piscou de novo. Eu não quero muito falar por esse viés da fé, da religião, porque não é a nossa proposta aqui. O que eu posso dizer é que quando você pede de uma forma sincera, serena, tranquila, pede humildemente, você abre um canal na tua alma, na tua mente, que é um canal de você receber, de você... É preciso ter humildade para você saber que você precisa de ajuda. E você pedir. Mesmo que você seja o cara, que você seja, né, poderoso, que tenha dinheiro, mas tem uma hora que a gente sabe que a gente precisa mesmo. Né? Pode ser rico, pode ser fortão, pode ser saudável, mas ninguém é tão forte assim que não precise de uma ajuda. Quando você se faz humilde e abre esse canal, você abre um espaço, cara, para as coisas virem para você. Às vezes o universo estava só esperando você abrir isso, para você receber soluções, né, e a ajuda mesmo, a providência. Então essas 4 coisas. Acerena a tua mente, pede humildemente, lê os sinais que estão à sua volta e, assim, seja flexível. Não precisa ser do jeito que sempre foi. Talvez haja uma forma diferente de você tocar a tua vida daqui para frente, pelo menos nesse momento de crise que a gente está passando no planeta. É isso aí, eu te agradeço. Tem as pessoas mandando os coraçõezinhos aí, eu fico super feliz. Temos aí a Alessandra, aí não dá para ler o resto não, designer. Tem também a Lid, tem a Márcia e tem o pessoal que vê os vídeos depois. Eu agradeço a todos vocês, espero que possa ter dado uma contribuição para esses momentos difíceis que a gente está passando. E amanhã, 8h08 da manhã, estaremos aqui de volta. Um forte abraço e até lá.